absurdos, ganância, mentiras, distúrbios emocionais, falta de controle, pessoas induzidas, malandros da fé, pessoas investindo em bens, gente maluco da cabeça, quebrando coisas, ameaçando pessoas, reclamando, polícia civil envolvida. É a Babilônia. É a confusão religiosa que começou com Nimrod. Você vai ver coisas desse tipo aqui nesse vídeo. Comportamentos desses negociantes, desses prostíbulos espirituais que estão aprisionando as almas na prostituição espiritual. Esses cafetões da fé. Quero que você veja esses vídeos, tire as suas conclusões. Salve-se quem puder. Busque ao Pai em espírito, viva a sua vida. Vá para a tua casa, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai em secreto. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Assim disse Jesus. Saia desses prostíbulos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as tiro para fora, disse Jesus. Abra a mente. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Eu dou as boas-vindas aos novos inscritos no canal. Um grande abraço em todos vocês. Estamos juntos, firmes e fortes. Vamos para mais um compilado de vídeos de hoje. O pastor reclamou porque ele olhou o que recolheu de dízimo e só tinha R$ 8.000. Que absurdo. Ele disse, irmãos, vocês não estão levando a sério as coisas de Deus. Olha, eu olhei no domingo passado, ele reclamou porque ele disse assim, ó, no domingo passado ele procurou o dia, a noite, aliás, né, que rendeu menos oferta para poder reclamar. Ele esperava ser 25 mil, mas só foi 8 mil. Que absurdo. Aí ele fala, você não pode dar o mínimo para Deus. Aqui tem cédula de R$ 2, tem moeda. Gente, não pode dar moeda para Deus. É impressionante como um cara de pau desse tem coragem de dizer que é para Deus, que Deus é esse, que Deus vagabundo é esse, que está pedindo os recursos dos pobres, das pessoas pobres. Gente, que absurdo, isso é revoltante. Quero que vocês digam nos comentários, olha para a cara desse sujeito. Diga o que vocês acham sobre isso. Se isso é absurdo ou não é. Que tipo de pastor é esse? Que tipo de pregador é esse? Que tipo de líder de igreja é esse? Reclamando, mostrando pacotes de dinheiro, R$ 8.000. Faz quase 10 anos que eu tenho contas atrasadas, que é um pouco mais do que R$ 10.000, porque eu tive um acidente, eu tive uns prejuízos, umas coisas, e fiquei trabalhando, pagando as contas, mas ainda tem. Mas esse cara, em uma noite, tira R$ 8.000, é mínimo, ele reclama, ele queria 25 mil, porque, sei lá, o pessoal tirou o pagamento, então, 25 mil, meu Deus do céu. Ele não é um levita, eram os levitas que recebiam dízimos e ofertas, que era trigo, cevada, coentro, cominho, era comida, não tinha nada a ver com dinheiro. E ele não é israelita. E nem Jesus recebeu dízimo porque era da tribo de Judá. E dízimo era coisa da lei de Moisés. E os donos do dízimo eram levitas, pobre, viúva, órfão e estrangeiro. Não tinha nada a ver com brasileiros. Uma mulher na emoção, ela doou o carro, que era dela e do marido dela, para a igreja. E aí, foi para casa, o marido perguntou, cadê o carro? Ah, eu doei lá na igreja para Deus. Para Deus? Mas Deus não usa carro. Mas é porque a emoção promovida pelo pastor, o pastor coagiu, cometeu o crime de levar as pessoas a serem levadas como um transe, como uma hipnose, a fazer isso. E aí ela voltou e ele falou, não, você não vai levar daqui esse carro não. Os documentos já foi para a matriz, para a sede, você assinou uma parte, tem de assinar outra. Imagina que absurdo. Se fosse Deus, ele dizia, peraí, você doou para Deus, mas você se arrependeu? Não, Deus está aqui, leve de volta. É claro que Deus não vai querer isso, que você se constrangeu, né? Quem se arrepende merece perdão. Você se arrependeu, tá tudo certo, toma o carro de volta. Mas não é para Deus. Olha para a cara desse bicho. Acha que esse lixo é pastor? Ele é um servo do Criador? Poxa.
Gente, diga nos comentários o que você acha disso. Se Pedro, o André, o Tiago, o Felipe, o Bartolomeu, ou Natanael, ou qualquer um deles, se teria coragem de fazer isso, se isso tem alguma coisa a ver com o evangelho, diga nos comentários. O pastor ficou enraivecido, porque ele constatou que poucas pessoas estavam dando dízimo. Então, ele pegou o microfone de 5.000 reais comprados, é claro, com o dinheiro da igreja, com o dinheiro dos escravos, e aí ele quebrou no chão. E aí ele gritou lá. Ele gritou dizendo, vocês são viado, porque o dízimo estava pouco. E aí ele foi para as suas redes sociais e ele passou batom, dizendo assim, olha, a pombagira não vai me possuir. Meu Deus do céu. Gente, vocês estão vendo que tipo de pessoas alucinadas? Que tipo de loucura é essa? Eu sempre digo que isso é a grande Babilônia, isso é a confusão religiosa. E na grande Babilônia estão os comerciantes das coisas de Deus. Mas a Babilônia está caindo e com a sua queda, os negociantes irão chorar e prantear porque perderão as suas riquezas. Diga nos comentários o que vocês acham desse sujeito que quebrou o microfone, que chamou o povo de viado e que passou batom dizendo que a pombagira não iria perseguir ele. Por que será que ele passou batom, hein? Diga o que vocês acham. Fone no chão porque os fiéis não estavam dando o dízimo. O pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento, perdeu o controle durante uma pregação por falta de vontade dos membros ofertarem os dízimos. Ele ficou tão emputecido com a infidelidade da igreja que foi tomado por uma ira tão forte que o fez quebrar o microfone que custou mais de 5.000 reais pagos com o dízimo da igreja. Logo após isso, ele fez uma live passando batom. Que diabo é isso? Afirmando estar desafiando a pombagira a o possuir. E vai não. Ele alega poder fazer tudo o que quiser, que não será corrompido pelo mal, pois o espírito que habita nele é incorruptível. A pombagira, quando eu passei, ela não manifestou em mim. É porque, meus irmãos, dentro de mim há um incorruptível. O pastor de Cabo Frio, do projeto ID, de evangelização, ele arrecadou muito. Geralmente esses projetos como o Camboriú, por exemplo, o povo arrecada muito e investe nos seus projetos pessoais e não da igreja. E aí o pastor teve 1 milhão apreendido pela Polícia Civil e a igreja, ele foi barrado, a igreja foi fechada momentaneamente e o povo do Projeto ID vai tocar o barco, ele foi proibido de ministrar como pastor e foi constatado que ele chegou a comprar iate, comprar objetos, coisas que, na verdade, quando eles estão arrecadando, eles mentem e dizem que é para a obra missionária, mas a verdade é outra, diferente. Foi isso que eu constatei também, quando eu estive em Camboriú em 2011 e retornei lá mais umas 3 vezes, No ano de 2011, eu retornei 3 vezes atendendo agendas e pregando em igrejas ali em Camboriú. E o que foi me dito é que era pedido para os missionários e eles faziam a festa, mas na festa eles assavam o boi e só sobravam os ossinhos para os missionários. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham disso. E eu digo a vocês, Jesus disse, o dia já veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é nos templos desses loucos, desses imundos, e não é no monte dos samaritanos, que também havia um templo ali, mas é em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade. Não é doando nada, dando dinheiro, não é doando carro, não, é em espírito. Não, mas quem é que vai sustentar o pastor? Os braços dele, as mãos dele. E Jesus não chamou ninguém para ser pastor. Ele deu dons para tudo. Mas ele não disse, venham para minha casa nem para a igreja. Ele disse, ide pregai o evangelho. Jesus não foi pastor de igreja. 2 vezes que entrou no templo, foi expulso de lá. Saiu correndo para não ser apedrejado ou jogado pela janela. Então, não precisa
construir templos, não precisa gastar com bancos, com cadeira, com som, para exigir as pessoas que têm de gastar com isso aí. Não. É para as pessoas viverem suas vidas, os que tiverem mais recursos, ajudar os que não têm pão. Essa é a verdade que está na Escritura. Se você não quer acreditar, então a escolha é tua. Grande abraço, estamos juntos, até o próximo vídeo. A casa tá caindo para alguns pastores, líderes e pregadores da palavra de Deus. Olha isso daqui e deixe sua opinião, olha só. Falsos profetas, aqueles que enriquecem usando a fé das pessoas. A Polícia Civil abriu em Cabo Frio a Operação Purificação, que tem como alvo principal o pastor da Igreja Evangélica do Projeto ID, que por mais de 2 décadas foi o porto seguro para milhares de fiéis. A polícia descobriu que por trás das pregações do pastor Samuel Belo estavam interesses econômicos e investiga se o pastor teria se apropriado dos bens da igreja, que são coletivos, em benefício próprio. Com o dinheiro dos fiéis, o pastor teria quitado contas particulares e até comprado lanchas. A justiça bloqueou R$1 milhão das contas do pastor e da advogada dele. Todos os bens da igreja foram sequestrados. Tudo será devolvido para um conselho administrativo formado por integrantes do Projeto ID. As investigações descobriram também que o pastor e a advogada dele teriam fraudado a Assembleia, que o colocou na direção da igreja. A má-fé vem de tempos. O pastor não foi preso nessa operação, mas teve o passaporte apreendido e está proibido de utilizar qualquer bem em nome da igreja. E não vai poder mais ministrar como pastor. Ele foi denunciado por falsidade ideológica. A principal igreja do Projeto ID em Cabo Frio está fechada há 3 anos. Que a fé dos integrantes do projeto se renove, porque com a fé das pessoas não se brinca.